analisar essas características de liderança, como eu até coloquei essa tabela aí, liderança autocrática, democrática, liberal. E uma coisa só que eu queria, a gente vai para a página 21, eu queria só dar aqui uma dica em relação a isso, para a gente não ter uma concepção incorreta em relação a essas classes, tá certo? Essas categorias, né, de liderança, para a gente não pensar que a gente tem que se enquadrar totalmente em uma e evitar todas as outras. Quando, na verdade, em algumas situações, a gente vai manifestar uma característica ou em um momento a gente vai assumir um determinado posicionamento que pode ser qualificado dentro deste ou daquele tipo de liderança. Então, liderança autocrática, democrática e liberal. Não é sempre que você vai ser uma liderança liberal, porque você precisa tomar a frente, tomar decisões e mostrar como faz. Então você vai ter que ser autocrático em alguns momentos, principalmente quando você tem pessoas que precisam aprender. Então as pessoas não têm ainda autonomia, tá certo? Página 21, eu estou só dando aqui uma dica em relação a isso. Então as pessoas não têm ainda autonomia para assumir determinadas posições, então você vai ter que ensiná-las. Assim você vai ter que ser autocrático. Cristo, por exemplo, quando ele andou entre nós, ele não podia simplesmente ficar discutindo com os discípulos, como uma liderança educadora, por exemplo, que espera o feedback e aproveita parte daquilo que a pessoa falou para construir uma ponte até o aprendizado. Então, em alguns momentos ele até fez isso, mas em outros ele precisou tomar uma posição como que autocrática, no sentido de trazer o conhecimento que vem da parte do Pai, e que ele é detentor dessa sabedoria, desse conhecimento. E ele veio nos entregar, veio nos comunicar. Então, naquele momento, ele precisou dessas características. Em outro momento, ele pôde ser mais democrático. Por exemplo, ele perguntou para os discípulos o que as pessoas dizem acerca dele, ouviu a resposta dos discípulos e ouviu o ponto de vista dos discípulos e deu uma aprovação sobre o posicionamento de Pedro. Em outros momentos, Jesus foi até uma liderança liberal, quando, por exemplo, ele delega funções aos discípulos. Ele manda a eles, de 2 em 2 para evangelizar e lhes dá autoridade, lhes dá poder sobre os demônios, e depois ouve deles o relatório do trabalho que eles realizaram. Mas os discípulos, tendo aprendido de Cristo e tendo sido por ele capacitado, foram então de 2 em 2 fazer um evangelismo em massa naquelas regiões da Galiléia onde eles estavam trabalhando. Então, em algum momento Jesus foi autocrático, em outro foi democrático, em outro ele foi liberal, tá certo? Bem como ele exerceu uma liderança coercitiva em certo momento. Pode parecer para nós um tanto estranha essa afirmação, a liderança coercitiva, parece até a liderança do mal, parece até algo negativo, mas em determinado momento se fará necessário um posicionamento coercitivo em relação a algo que ofereça risco iminente. Risco iminente. Então, uma vez que aquilo é um risco, é um perigo de vida, é um perigo contra a doutrina, é um perigo contra a santidade de Deus, o líder terá que se posicionar de forma enfática e terá que se posicionar de forma enérgica, como Neemias, que até arrancou os cabelos de alguns e jogou seus móveis na rua. Foi uma liderança coercitiva. O Senhor Jesus Cristo, quando viu aqueles vendilhões no templo, comercializando com as coisas de Deus, enganando, mentindo, locupletando ali do bem das pessoas, e aproveitando-se ali daquele ambiente. E Cristo, ele não vai discutir com eles, ele não vai deliberar com eles para chegar a uma conclusão. Ele simplesmente os arranca dali, enxota dali, até pega lá, faz um chicote e chicoteia alguns deles, para expulsá-los dali, porque é isso que era esperado dele. Então é isso que a gente tem que entender, que o líder, ele tem que atender naquilo que ele é esperado. Assim também um pastor, um presbítero, um diácono, um cooperador que está envolvido já no trabalho, um professor de EBD, quando vê ali surgir diante dele a construção de uma heresia, ele tem que se opor veementemente a ela. Um pastor que tem que rejeitar alguém que está tentando trazer algo prejudicial para a igreja. Em algum momento você será coercitivo, em algum momento você terá uma visão executiva sobre o trabalho, porque o trabalho também tem características burocráticas, administrativas, jurídicas. A igreja, ela é um corpo místico, no sentido de ser uma em Cristo. Assim Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, e assim sendo todos nós que estamos escritos no livro da vida, somos a igreja de Cristo espalhada por toda a terra.
Mas a igreja local, ela também é uma instituição. Pai do Senhor, tudo bem? Fique à vontade. A igreja local, ela também é uma instituição. Sendo uma instituição, ela ocupa um lugar. Ela precisa de um prédio, o prédio precisa ser administrado, existe aluguéis, ou existe compra de terreno, existe documentações, existe toda uma legalização junto às autoridades locais. Então, em algum momento, o líder terá que ter uma visão executiva sobre o processo. Então, ele lida também com as pessoas, ele lida a partir de um ponto de vista cristão, a partir de um ponto de vista bíblico, mas ele também é um gestor. Então, em algum momento, ele precisará se dedicar a entender como que aquilo pode ser gerido e otimizado da melhor maneira, para que todos se beneficiem, para que a igreja tenha uma melhoria, por exemplo, no seu local de culto, para a igreja estar de acordo, para que ela não seja pega aí em algum meandro da lei, e alguém venha atrapalhar o progresso da obra. Pai do Senhor, tudo bem? Fique à vontade. Então, em algum momento, se manifesta a visão executiva sobre o processo. E aí, na página 21, tá certo? Estou só dando uma passada para a gente ver como cada um desses tipos de liderança serão necessários em determinado momento. Esse laissez-faire que eu coloquei aí, liderança liberal, é aproveitando daquela visão do quadro que eu já passei para vocês. Liderança educativa, como eu falei, então coloquei Sócrates como exemplo máximo dessa liderança educativa, né? Através do processo que ele desenvolve, chamado maiêutica. Ele vai interrogando as pessoas, e com as interrogações as pessoas vão apresentando ali a justificativa de seus pontos de vista, e muitas das vezes não conseguiam justificar a sua visão, suas crenças, sua visão de mundo, e é quando viam a incoerência dessas crenças, a incoerência dessa visão de mundo, e muitos se tornaram inimigos de Sócrates por causa disso, mas muitos se tornaram seus alunos, se tornaram pessoas devotadas a ele, como Platão, que depois funda a academia, e Platão depois virá Aristóteles, e aí temos essa grande base de conhecimento do mundo ocidental. Então, Sócrates era uma liderança educativa, as pessoas estavam construindo um conhecimento junto com ele. Ele não tinha um conhecimento de todas as coisas, mas ele tinha um conhecimento acerca daquilo que ele desconhecia. Ele sabia, olha, eu sei onde estão minhas limitações. E ele trabalhava exatamente nisso, ele tinha consciência das suas limitações. Tudo sei é que nada sei. E aí você vê a grande sabedoria dessa liderança. Sócrates exerceu isso, mas o Senhor Jesus Cristo, nele nós encontramos também essa liderança educativa, no sentido de que os discípulos iam crescendo, iam se desenvolvendo. Havia um processo de ensino-aprendizagem que levou eles até um amadurecimento ao final desse processo. Pode ser, tudo bem? Pode encontrar um lugar aí. Então, quando o Senhor Jesus Cristo foi assunto aos céus, os discípulos, eles eram pessoas diferentes das que eles eram quando eles foram chamados. Então, eles, através desse processo onde Cristo vai demonstrando para eles e vai inquirindo deles também um conhecimento acerca daquilo que está acontecendo e vai colocando eles devidamente de acordo com aquilo que ele está ensinando, os discípulos vão absorvendo e crescendo e vão sendo modificados. Então, eis aí um processo educativo para o qual os líderes da atualidade, e eu ressalto aqui, temos a visitante, temos aqui nossa irmã que está podendo comparecer também hoje, a gente ressalta que liderança, eu gosto da palavra liderança porque ela é mais aberta. Nós não estamos falando necessariamente de cargos eclesiásticos, nós não estamos falando necessariamente de pessoas que subiram numa hierarquia eclesiástica, mas sim pessoas que, conscientes do seu papel no reino de Deus, assumem uma posição pró-reino de Deus, uma posição proativa, no sentido de fazer o melhor para a glória de Deus. E assim elas lideram onde elas estiverem. Elas lideram na sua família, elas lideram no seu bairro, elas lideram na vila onde moram, no prédio, no condomínio. Então, quando elas se tornam o foco da ação, elas começam a agir, como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ela se torna então uma referência. Ela é líder, nem que seja líder de uma pessoa que olha para a sua ação. Uma pessoa que toma ela como um exemplo. Então ela é líder daquela pessoa, sendo assim tem responsabilidade. E Cristo ele nos deu o valor de uma alma, né? Que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então nós temos aí o grande papel, o grande chamado, né? Para que nós exerçamos então essa liderança, independentemente de cargos, você pensar em liderança. Líder transformador, conforme eu já expliquei, trouxe o exemplo aí de Davi,
que recebe aqueles homens que estavam decepcionados com a sua vida junto ao reinado de Saul, e que chegando a Davi são engajados por ele nessa mesma visão. E aí vão ser pessoas integrantes do seu reino, né? O reino para o qual ele já estava consagrado, já era rei de direito, mas não de fato ainda. Então ele já tinha consagração, mas Saul ainda estava sentado no trono. Ele não lança a mão, tá certo, de pretextos para arrancar Saul dali, mas ele espera o tempo de Deus. E quando Saul, de fato, ele sai do poder, Saul é assunto, né? Saul sai do poder, Davi chega ao trono, primeiro em Hebrom, depois sobre todo Israel. E aí você tem aqueles que estavam junto a ele, também acompanham ele nesse crescimento. E aí você tem a liderança que é exercida no âmbito eclesiástico, no qual nós não temos um mecanismo aqui, vamos dizer assim, nós não somos motivados por uma ideia de troca, tá certo? Uma reciprocidade no sentido de eu venho aqui, presto um serviço e recebo um salário, ou um soldo, ou um ordenado. Então, aqui, a coisa como é que ela funciona? Nós temos, então, um grupo, um líder e um grupo que está ligado a ele e que estão vivendo a verdade do Evangelho, que estão vivendo conforme a palavra de Deus, que estão pregando a palavra de Deus e exemplificando com sua própria vida. E aqueles que se achegam a eles vão se engajar, então, no mesmo propósito. Então, nós estamos aqui porque estamos na mesma visão. Ninguém está aqui obrigado. Ninguém está aqui no cabresto. Ninguém está aqui porque foi coagido mentalmente, através de uma ideia, né, que venha tornar você cativo. Não, se você sair daqui vai vir uma maldição. Se você sair daqui vai vir alguma coisa assim. De forma alguma. Todos estão aqui livres, por livre e espontânea vontade. E permanecem aqui porque estão engajados no mesmo propósito. E é onde você vê a figura de Davi ser um exemplo para aquilo que nós entendemos como liderança, na atualidade também. Pessoas vieram até Davi de livre e espontânea vontade, estão engajadas no mesmo propósito que ele. Assim também na igreja, nós temos lideranças que estão vivendo de uma forma bíblica, e pessoas que estão olhando para ela e vendo nela aquilo que elas querem também alcançar, e assim estão engajadas no mesmo propósito. Acerca do carisma, também falei, é necessário ter esse magnetismo, ter esse carisma, ser uma pessoa atrativa no sentido de passar confiança, de passar até empolgação mesmo, né, na sua forma de falar, a forma de colocar os seus propósitos, a forma como prega a palavra de Deus. Só que o carisma, ele é um dos componentes, ele não pode se confiar totalmente nele, porque se há uma pessoa carismática, uma pessoa que tem um magnetismo pessoal e que atrai as pessoas a si, né, atrai elas aos seus propósitos, mas ela não está engajada e ela não lida com responsabilidade em relação a esses projetos, a esses propósitos, as pessoas em algum momento perceberão que ela não está comprometida com aquilo que ela está dizendo, que o seu discurso é vazio. E aí nós temos às vezes uma pessoa que tem um discurso muito poderoso, mas uma ação nula. E aí ela consegue manter as pessoas ali durante um tempo. E aí quando você vê essas igrejas com público rotativo, nunca tem pessoas que ficam ali e permanecem. Sempre pessoas novas. Por quê? A pessoa vem atraída por um discurso, mas quando ela vê que aquele discurso é apenas teoria, é apenas uma invenção da cabeça de algumas pessoas que vendem esse produto, que na verdade não se concretiza, elas saem. Então, foram atraídas ali por promessas mirabolantes, mas aquilo não se realiza, e aí elas vão procurar um lugar mais sério. E aí nós temos o problema da pessoa que tem um carisma, tem um magnetismo, atrai as pessoas, mas não tem um engajamento. Então, falei acerca disso. Falei do líder servo, que o Senhor Jesus Cristo simplificou a máxima do líder servo, a pessoa que está liderando sem se deixar contaminar pela ideia de prepotência, de pensar que por ela exercer uma liderança, automaticamente ela se tornou alguém melhor do que os demais integrantes daquele grupo. Ela pensar que por ser o líder deles, ela é melhor do que eles. Cristo arrebenta com essa lógica. Então Cristo fala, o versículo que eu citei ali em Lucas, Jesus disse, os reis das nações dominam sobre elas e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim, pelo contrário. O maior de vocês deverá ser como, aí coloca aí o mais jovem, em outras traduções o menor.
aquele que governa como que serve, o que governa como que serve. Então, que lógica é essa? É a lógica estabelecida pela graça, na qual, mesmo pessoas em patamares diferentes de conhecimento, classe social, um enfoque financeiro, tem mais renda do que o outro, tem mais bens do que o outro, mas todos eram pecadores igualmente. Então, mesmo que tinham qualificações, tinha uma alta formação, inteligência, QI, por aí vai, todos eram igualmente pecadores e todos entraram pela mesma porta da graça. Então, todos foram salvos pela graça. Assim, a graça nivela todos. Agora, mesmo todos sendo nivelados pela graça, serão empregados por Deus em diferentes funções. E aí, o que governa, ele não é mais importante do que o que serve. O que lidera não é mais importante que os liderados. Tá certo? O que prega não é mais importante do que o que ouve. Simplesmente um servo que prega, outro servo que ouve, outro servo que é presidente do CGADB, outro servo que está na portaria, mas todos eles servem o mesmo Senhor. Então, grande é Cristo e todos os demais são servos. Assim, essa é a lógica do reino de Deus. Essa é a lógica da igreja. Então, se a pessoa trabalha nessa lógica, ela evita exatamente o grande mal que é a soberba, que é a arrogância, a prepotência, achar que tornou-se melhor do que o outro porque está na posição de liderança. E Cristo demonstra isso. Eu entre vós aqui não sou o maior entre vocês, não sou o mestre e senhor, todavia eu entre vocês sou aquele que toma a bacia e o pano e lava os pés. E assim eu fiz como exemplo para vocês, para que vós laveis os pés uns dos outros. Então, que exemplo é esse? Aí tem locais que querem colocar o lava-pés como uma prática, sendo que ele é muito mais impactante, não como uma prática mecânica a se fazer, porque você pode lavar o pé da pessoa, mesmo se entendendo melhor do que ela, sabendo que eu estou fazendo isso para agradar os outros e para ficar bonito, mas eu sei que eu sou melhor do que ela. Então, está impregnado dentro daquele que está praticando um ato mecânico. Então, a questão aqui não é simplesmente um ato, a questão não é mais um ritual, é uma questão de mudar você na sua essência, de mostrar para você que o Senhor, o Mestre, toma a bacia e lava os pés de um simples pescador, né? E aí Cristo, dando esse exemplo, ele inverte totalmente essa lógica humana, carnal, ímpia, mundana, de que algumas pessoas são melhores do que as outras. Todos custaram o mesmo preço. Todos custaram o preço de sangue. Não é que um foi comprado com sangue, outro foi comprado com centavos. Não, todos foram o preço de sangue. Então todos estão no mesmo nível, sendo que serão aproveitados em diferentes funções, mas estão no mesmo nível. Falei um pouco acerca disso, tá certo? A questão daquilo que há de inato e o que há de técnico na liderança, que alguns têm características inatas que vão o favorecer, mas não é porque eles são favorecidos por essas características, ele é colérico, né? Ele é fleumático, ele tem algumas características inatas que favorecem, porque o fleumático é mais diplomático, sabe apaziguar a situação, o colérico tem mais iniciativa, é mais ousado, até em alguns momentos pode ser até mais autoritário, mas não é por isso que aqueles que têm características mais como sanguíneo ou melancólico não exerçam liderança. Podem exercer. E na verdade aqueles que também têm características inatas favoráveis, todos têm que treinar, todos têm que passar por um processo de aprendizagem. Então aquelas características inatas apenas vai o ajudar, mas não resolverá totalmente a questão. Então quero passar aqui para a aula de hoje, só queria dar essa dica, para não ficar um entendimento um tanto ambíguo, um tanto incorreto em relação àquilo que a gente vem explicando, tá certo? Pensar, não, eu tenho que ser só executivo, não, eu tenho que ser só coercitivo, eu tenho que ser só autocrático. Não, essas características que foram trazidas aí, elas terão que ser percebidas em cada momento e controladas, e você tem que dosar da maneira correta, sabendo que em algum momento você vai se posicionar como um ou como outra. É isso que nós queremos passar. Na página 21, quem não está com a apostila? Você não está com a apostila, né? Ah, sim, está dividindo, né? Tá certo. Vamos lá. Atributos naturais que o líder precisa desenvolver. Por atributos naturais, nos referimos àquelas qualidades que a pessoa já nasce com elas, tá certo? É inato, né? São próprios do ser humano, pois o ser humano foi criado com capacidades para governar. Ele indica aqui Gênesis 1:28, para Adão, né? Portanto, todas as pessoas têm alguma capacidade de liderança.
ainda que em graus inferiores. Daí a razão de afirmarmos que é possível, pelo aprendizado, qualquer pessoa se tornar um bom líder. Mas para tanto é necessário que haja esforço, dedicação no desenvolvimento de suas aptidões. Isso aqui é basicamente o resumo do que eu acabei de explicar. Então você terá que observar para cada momento desse as características necessárias que têm que ser desenvolvidas. Óbvio que na situação em que pede uma atitude um tanto mais enérgica e coercitiva, o melancólico vai ter um certo problema. Para o colérico ele tira de letra, porque ele já faz isso constantemente. Ele já é a pessoa que fala mais alto, né? A pessoa mais já quer tomar frente, já quer resolver de uma vez. Então ele já naturalmente ele já quer agir assim. O melancólico ele já quer refletir mais sobre a questão. O sanguíneo ele quer evitar problemas, ele é mais brincalhão, a pessoa mais expansiva. O fleumático ele já quer fazer ali, é mais diplomático, né? Quer resolver as questões de modo que todos entrem em acordo. Então você tem algumas características que vão favorecer, só que em outro momento em que seria necessário mais reflexão, certamente o colérico terá problema, porque ele é mais atirado. Ele quer resolver na hora, né? Ele quer que as coisas aconteçam já, agora. E o outro, que tem uma característica mais propícia à reflexão, já vai tirar de letra essa questão, não vai sentir-se aflito em relação a isso. Fala, não, vamos conversar melhor, vamos chamar as pessoas, vamos procurar saber melhor o que aconteceu. Mas cada um dentro da sua... E aí entra a autoanálise. A pessoa tem que fazer essa autoanálise e tem que entender aquilo que é necessário para o momento. Então, por exemplo, uma situação na qual um colérico está exposto a um ambiente, a um momento, uma situação em que ele está sendo confrontado e ele sabe que, sendo explosivo, ele pode em algum momento vir a envergonhar o nome de Cristo, falando até palavras de baixo calão, envergonhando, né, prejudicando seu testemunho. Ele, conhecendo-se, ele sabe que ele não pode permanecer ali, então ele tem que sair daquela situação. Enquanto que um melancólico, mesmo sendo agredido, mesmo sendo confrontado, ele sabe lidar com a situação de uma forma mais tranquila, sabe contornar a situação. Então cada um, conhecendo-se, vai saber seus pontos fortes e seus pontos fracos. E saiba, é imprescindível essa autoanálise, porque o diabo já está fazendo ela constantemente. Então o diabo ele já anda em derredor fazendo esta autoanálise das pessoas, como ele fez de Jó. E quando Deus deu testemunho de Jó, o diabo já apresentou logo uma contra-argumentação. É porque que ele não te serve de balde, ele não te serve à toa. Né? Pode falar. Por exemplo, um líder, vamos usar o pastor, o líder pastor, ele tem que mostrar que ele vai usar uma delas. Sim, eu entendo o que você está falando. Então ele pode ter as 4 características. Só que antes dele ser pastor, ele é um ser humano. Então, como ser humano, ele tem um traço de personalidade, tá certo? Que ele carrega ao longo da vida, que não é necessariamente um defeito. É ele, é a pessoa dele. E aí, junto com essa personalidade, tem o caráter que está sendo construído, tá certo? E aí, muitas das vezes, existem problemas de caráter a serem corrigidos, na verdade. Que é uma péssima herança que ele recebeu da família, ou do contexto em que ele estava, e que terá que ser corrigido. Então, cara, a gente conheceu pessoas aqui que eram completamente coléricas. Eu conheci pessoas aqui que eram assim. E é o que acontece. Na visão, se ele vai ser analisado por um melancólico ou por um sanguíneo, muitas das vezes, eles demonizam até aquela pessoa. Aquela pessoa é um demônio, ele é explosivo, eu não sei nem se ele é crente. E muitas das vezes, a pessoa, ele é crente sim. Ele foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus e ele sofre com esse traço de personalidade dele. Ele tenta controlar, só que muitas das vezes ele falta sabedoria de contornar a situação e de lidar de uma forma respeitosa em relação aos seus próprios defeitos, reconhecer os seus defeitos, e ele se expõe a essas situações. Aí muitas das vezes acaba prejudicando seu ministério. Porque a gente já viu pessoas aqui que assim, eram exímios evangelistas. Eram pessoas destemidas, corajosas, pessoas que entravam em situações que muitas das vezes nós não teríamos coragem. Enfrentavam situações que você nem acreditava. Uma pessoa tinha tanta coragem para enfrentar. Só que quando era para lidar com outras situações que demandavam calma, ela não tinha.
Então ela tem que saber, por isso que Cristo, veja, eu entendi até o que você diz, ele vai, em alguns momentos, ele vai precisar de coisas que está presente em outra. E aí o que ele vai fazer? Aí entra a técnica, entra coisas inatas, que são características próprias dele, que ele vai tentar usá-las como vantagem, né, a partir do momento que for trabalhado pelo Espírito Santo. E existem coisas que ele mesmo vai ter que desenvolver. Então ele sabe, eu sou muito estourado. Então o que eu vou contar até 10. Se até 10 não é suficiente, conta até 100. Porque senão você vai se deixar vencer por esses defeitos. Aquilo que poderia ser uma qualidade, porque você vê uma pessoa que é estourada, para um debate, por exemplo, é ruim. Ela vai perder a linha. Só que para, por exemplo, um evangelismo mais ativo, linha de frente, onde você vai enfrentar drogados, você vai enfrentar pessoas de certas ideologias que são totalmente contra a igreja, essas pessoas são muito úteis. Que elas não têm medo, elas vão para frente, enfrentam, debatem, discutem, fazem o que for preciso. O que se põe um irmão melancólico ali, ele é esmagado. Então, por isso que Cristo ele tem as ferramentas certas para cada situação. E aí onde ele vai posicionando. Não, essa pessoa... Por isso que Paulo é um vaso escolhido para fazer uma obra extraordinária. E eu lhe mostrarei o quanto há de sofrer pelo meu nome. Então, Cristo sabia. Paulo é a pessoa certa para isso aqui, né? O que Barnabé talvez não fosse para aquela situação. Mas, por outro lado, Barnabé foi a ferramenta perfeita para Cristo moldar Paulo. Barnabé foi o conselheiro pessoal de Paulo, quando Paulo estava no início da sua caminhada. Foi a pessoa que foi lá buscar ele em Tarsis, foi a pessoa que inseriu ele no grupo dos apóstolos, a pessoa que teve o tato, né, de perceber ali o que ele precisava, como tinha que ser trabalhado toda aquela questão. Agora, se dependesse de Paulo, Paulo é a pessoa que resistiu a Pedro na cara. Pedro é uma das colunas da igreja. Então, para aquela pessoa audaciosa, agora com zelo do reino de Deus. Agora, com certeza, ele conseguiu muitos problemas para si. Pode falar. Bom seria se cada um de nós fosse dotado de todas as inteligências, né? Mas cada um é possuidor de uma... Tem demais, né? Para esse ou para aquele, tá certo? Tem um teste para isso, você pode fazer o teste para saber o seu tipo... Tem alguns testes, né? Tem alguns testes aí que ajudam aí a... meu Deus do céu, pois é. Você faz o teste, aí vai saber se você é colérico, sanguíneo ou... É bom para você começar a fazer uma autoanálise, né? E começar a trabalhar de uma forma melhor aí com a sua personalidade, de modo que você possa ser um ganho para o reino de Deus. Veja, as 10 principais características de um bom líder, conforme eu coloquei ali naquela pesquisa. Pesquisa fonte é Robert Ralph, aliás. A primeiríssima colocada aí, a partir da pesquisa que foi feita, 43,4% das principais características, né, de um bom líder, inspiram as outras pessoas, Então, as pessoas elas querem encontrar isso num líder. O líder não é um pai. Tá? O líder ele não é um carrasco, ele não é um general. Ele é uma pessoa que inspira, né? Uma pessoa que é um referencial, que vai adiante, né? E que as pessoas se espelham na sua ação. Então, o líder, primeira coisa, ele tem que inspirar. Então, para inspirar, ele tem que ser coerente. Então, se o líder não tem uma coerência entre aquilo que ele prega e o que ele vive, a sua liderança vai por água abaixo. Então, ela seria a principal característica do líder transformador. Exatamente. O fato de inspirar. As pessoas se inspirarem nele, na sua ação. Inspiram outras pessoas. Aí, em segundo lugar, ele coloca ética. Então, temos aí a inspiração e a ética caminha junto, porque com a ética ele é coerente com o seu discurso, principalmente no âmbito da ética cristã. Então, prega o que vive, vive o que prega. É o mínimo, né, que se espera de um pastor. O pastor, eu até faria aqui, de um líder, porque estamos falando de uma forma aberta, líder. Não necessariamente pastor, presbítero, diácono, regente de círculo de oração, líder de círculo de oração, não. Líder de modo geral, de um líder. Capacidade de tomar decisões, tá certo? Então, a pessoa que se posiciona, a pessoa que não fica em cima do muro. Capacidade de tomar decisões. Capacidade de identificar e desenvolver talentos. E aí é onde entra outras características, né? Barnabé, por exemplo, Barnabé era uma pessoa importante na época dele,
Só que ele não chegava a ser assim uma grande liderança da igreja. Você vê que os apóstolos que exerciam sobre ele uma liderança, ele estava ali servindo. Foi enviado para Antioquia, né, para auxiliar a igreja de lá. De lá o Espírito Santo separou, depois para enviar para a missão. Então não era necessariamente uma das cabeças do movimento, da igreja, mas era alguém extremamente útil para o reino de Deus. Alguém extremamente útil para o Espírito Santo de Deus. Tanto que usou Barnabé exatamente nessa questão, capacidade de identificar talentos. Barnabé soube ver em Paulo os talentos que estavam ali para ser lapidados, né? Os valores que ali estavam para ser trabalhados e empregados no reino de Deus. Capacidade de influenciar as outras pessoas, e aí entra um pouco do magnetismo, né, do carisma, exercer esse carisma, então transparecer aquilo que você está vivenciando, demonstrar de forma clara aquilo. Então você tem aí algo que vai ser percebido, né? As pessoas vão perceber. Enxergar o todo, ou ter uma visão macro. Então aquele que consegue olhar para toda a problemática, né, do sistema, e não simplesmente focar como especialista em alguma coisa, mas ter toda uma visão e atender o trabalho naquilo que ele necessita. Essa versatilidade, né? Comunicação, então a importância de se comunicar corretamente, comunicar suas ideias de uma forma clara, tá certo? De uma forma objetiva, sem enrolar, sem ser prolixo, né? Ficar enrolando e falando bonito, mas simplesmente falar com uma linguagem acessível, uma linguagem que as pessoas possam compreender de uma forma clara. Capacidade de planejamento e antecipação, pessoa organizada. Saber ouvir, colocado aí como a 9ª qualidade, mas está presente também, né? E dinamismo, e coloca por último aí. Então, a pessoa que está envolvida nos trabalhos, né? Dinâmica, o dynamis, que vem de dinamite, vem de dynamis, né? Do grego. Então, a pessoa dinâmica, a pessoa que está com energia, né? Está trabalhando com energia. Características físicas, ele vai trabalhar aqui agora. Um pouco de